Boa noite, eu sou o Pastor Éder. Nós vamos aí dar sequência a uma série de vídeos que eu estou gravando para esclarecer algumas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Eu devo dar o dízimo ou não? O que biblicamente pode me trazer o fundamento para que eu possa me esclarecer sobre esse assunto? Então hoje nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa que nos fundamenta, o primeiro fundamento, é exatamente o estatuto de Deus. O dízimo, em Malaquias 3,10, um texto super conhecido, fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. No versículo 11 ele diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E no versículo 18 ele diz: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o dízimo, ele não é uma obrigação. Então Deus não manda simplesmente a pessoa entregar, Deus não amedronta, como muitos acham: se eu não der o dízimo, o que vai acontecer? Deus não amedronta. Mas Deus simplesmente, ele colocou um estatuto perpétuo, que é o dízimo, para que a casa de Deus não fique abandonada. Por isso ele diz: trazer os dízimos à casa do tesouro. E Deus também não pede esmola. Deus não pede de uma forma como se a pessoa não der o dízimo vai ser o fim da obra, porque, queridos, Deus não depende de homens. Simplesmente é um estatuto, e se eu cumpro o estatuto, eu tenho uma opção. Se eu tiver fé naquilo que Deus estabeleceu, através da sua palavra, eu vou dar o dízimo e eu vou ser abençoado. Agora, se eu não der, simplesmente eu nunca vou saber, eu nunca vou ter experimentado. O único texto na Bíblia que Deus fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir, mas ele abre. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que é um estatuto. Em segundo lugar, o dízimo é sentimento. Eu até separei aqui um texto rápido, para que vocês possam ver que o dízimo é sentimento. Então, o texto está em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abrão, ele deu um dízimo em uma época em que não existia lei. Ele deu o dízimo simplesmente 100% por sentimento. Ele foi para uma guerra, venceu a guerra, ele pega o despojo dessa guerra, separa 10% e entrega ao Melquisedeque, que era o sacerdote de Salém. Então, Melquisedeque dá pão e vinho para ele, de uma simbologia que nós hoje percebemos que é a Santa Ceia, e Abraão dá o dízimo. Então o dízimo é sentimento. Com mais para frente, Jacó também faz um voto ao Senhor. Ele diz: se o Senhor for comigo, me der comida para beber, vestes para vestir, eu certamente, e me guardar do meu irmão, que Esaú queria matá-lo, ele diz: certamente te darei o dízimo de tudo. Ninguém obrigou Jacó a fazer isso. Ele fez um voto ao Senhor, e o Senhor cumpriu na vida dele, deu vestes, deu alimento, livrou ele da morte, e ele cumpre o seu voto e se torna um dizimista. Então o dízimo, ele é sentimento, não é obrigação. E em terceiro lugar, o que pode nos fundamentar para dar o dízimo? A coisa mais importante: Jesus, que foi o maior representante de Deus, o representante da Trindade que esteve na terra. O que Jesus falou sobre o dízimo? Em primeiro lugar, Jesus ele leva para o lado do sentimento também. Mateus capítulo 6, no verso 21, ele diz: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Em Mateus 6, 23, Jesus fala sobre os dois senhores. Porque nós não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos amar um e desprezar o outro, ou vamos desprezar o outro e amar um. Então Jesus fala que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar em uma ótica do que Cristo disse que é a coisa mais importante. E também Jesus, eu separei um texto aqui, que está em Mateus 23, versículo 23, que fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas.
Então, as pessoas falam, mas no Novo Testamento Jesus não fala do dízimo. Jesus fala. Jesus falou que os fariseus, eles davam o dízimo, mas deixavam de ter coisas importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Mas ele diz, vocês devem dar o dízimo e não se esquecer dessas coisas. Então aqui são palavras do Filho de Deus, são palavras do próprio Deus. Mas entenda isso, Jesus também leva o dízimo para o lado do sentimento e não para o lado da obrigação. Mas ele diz que nós devemos fazer essas coisas. Em outro texto, Jesus disse, não vim para tirar nenhum tio e nenhum jota da lei, mas vim para dar o sentido certo. Mas o sentido certo é aquilo que Deus já falou uma vez, Jesus só veio para confirmar. Então, o dízimo é bíblico, o dízimo deve ser dado por sentimento, o dízimo é um estatuto perpétuo de Deus, o dízimo abençoa a obra de Deus na terra, para que a palavra de Deus continue sendo pregada, e o dízimo é uma demonstração de dependência de Deus. Quando eu dou o dízimo, eu creio que os outros 90% que vão ficar nas minhas mãos vai ser multiplicado. Então você que é dizimista, não desanime. O teu dízimo é muito importante para que a obra de Deus seja feita na terra, e pode ter certeza que Deus não vai te abandonar, porque Davi falou, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho certeza, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, eu não estou dizendo que você vai simplesmente ter $1 milhão na tua conta, eu estou dizendo que o dízimo você vai dar com prazer, e os outros 90% vai multiplicar e nada vai te faltar. Pense nisso, e com certeza você que não é dizimista, você tem muitos motivos, 3 fundamentos principais para você tomar essa decisão na tua vida. E lembre-se, 2 Coríntios capítulo 9 diz que aquele que der a oferta, aquele que der o dízimo, simplesmente não pode dar por obrigação nem necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus abençoe vocês, a gente volta aí em uma outra série. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com os teus amigos, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no meu canal. É só você escrever Pastor Éder Luiz lá no YouTube e se inscrever. Deus abençoe, tchau, tchau, até a próxima.